Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de muita aprendizagem, tá ok? Eu convido você a ficar comigo até o final dessa aula, tá certo? Pra gente aprender muito. A aula hoje tá muito especial, tá? Então, fiquem tranquilos, peguem o material necessário, tá ok? E o que é que nós vamos ver hoje? Olha só, hoje nós vamos ler e escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. Minimizando tudo, vamos representar números naturais de até 4 ordens utilizando recursos didáticos como material dourado, ábaco, quadro de valor de lugar, o QVL, certo? Vamos reconhecer números naturais de até 4 ordens, tá ok? E para a gente dar continuidade à nossa aula e não perder nenhum detalhe, o que vocês vão precisar? Precisar pegar todo o material necessário, tá ok? Lápis, caderno, borracha, apontador, caneta, lápis de cor, tá bom? Uma folha, tudo que vocês acharem necessário para a nossa aula, para não perder nenhum detalhe, não precisar sair de frente da telinha. Tá ok? Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e convido você a pegar todo o material agora, que já já a gente volta, tá bom? Prontinho, já pegaram todo o material necessário, vamos dar início à nossa aula, tá ok? Não saia da frente da telinha, sejam todos bem-vindos, alunos, professores, pais, responsáveis, tá ok? Então, vamos lá. Hoje iremos falar um pouquinho sobre os números, como os números estão organizados, certo? Vamos falar da descoberta dos números, das classes e das ordens, ok? O sistema de numeração decimal é o sistema numérico utilizado atualmente em todo o mundo. Ele recebe esse nome porque trabalha com números de 10 em 10, sabe? Então, como assim 10 em 10, professora? Fica aí que a gente vai ver durante toda essa aula, tá ok? Olha só, esse sistema ele foi inventado pelos hindus na Índia, e aperfeiçoado e divulgado para o resto do mundo pelos árabes. Por isso, ele também pode ser chamado de sistema indo-arábico de numeração decimal. Inicialmente, iremos estudar as ordens dos números do sistema de numeração decimal até a ordem das unidades de milhar, certo? Nós temos a primeira classe, a segunda classe, nós temos a primeira ordem, a segunda e a terceira, certo? Que estão na primeira classe. E nós vamos para a segunda classe somente até a unidade de milhar, tá bom? Somente as 4 primeiras ordens, tá certo? Então, lembre-se que o sistema de numeração decimal é composto por 10 algarismos, certo? Exatamente, são esses 10 algarismos, através deles que nós conseguimos formar qualquer outro número, tá certo? Eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos foram todos os números que conhecemos. Cada algarismo, ele ocupa uma posição no quadro valor de lugar, que é o QVL, certo? Então, vocês veem aí nessa imagem que nós temos primeira ordem, segunda e terceira. Tem a unidade, dezena e centena. Dependendo do local em que vai estar cada
numeral, cada algarismo, certo? Ele tem um valor diferenciado, tá certo? Os números estão organizados em grupos de 10 em 10. Isso mesmo, olha só. Uma unidade forma 1. Então, uma unidade é somente 1. Olha só, quando vejam que eu coloquei um exemplo de um moranguinho. Então, uma unidade, lembrem, só uma unidade. Então, só um moranguinho desse. Um moranguinho desse é uma unidade, tá certo? 10 unidades forma uma dezena. Então, olha só, se nós temos 10 morangos, nós temos uma dezena, tá? Se nós temos 20 morangos, nós temos 2 dezenas, tá ok? Se nós temos 30 morangos, nós temos 3 dezenas e assim sucessivamente, tá certo? 10 dezenas formam uma centena. Exatamente, olha só. 10 dezenas. Então, 10 mais 10 mais 10, até 10 dezenas nós formamos uma centena. Por que 10 dezenas? Juntando 10, 10, 10, 10, vai o quê? Vai fazer 100 unidades, certo? Então, 100 unidades são 10 dezenas ou uma centena. É bem mais fácil, né, a gente fazer, diminuir. Olha só, se eu tenho 100 morangos, eu tenho o quê? Eu tenho uma centena. Pronto, simples assim, tá certo? Se eu tenho 40 morangos, eu tenho o quê? 4 dezenas, tá certo? E aqui é o nosso material dourado, tá ok? Olha só, vejam só que ele está bem dividido, material dourado. Tem o cubinho, que ele forma uma unidade, tá bom? Então, cada cubinho desse é uma unidade. E vocês veem essa barrinha, olha só, essa barra, ela tem 10 unidades, tá ok? Se ela tem 10 unidades, ela tem o quê? Que nós já vimos. 10 unidades formam o quê? Uma dezena. Não é mesmo? Então, e nessa placa? Professor, o que é essa placa? Olha só, nessa placa nós temos o quê? Uma centena. Centena nós já falamos anteriormente, não é isso? No slide anterior, que uma centena são quantas unidades? São 100 unidades ou 10 dezenas. Exatamente. Se eu tenho 10 barras, essas barras anteriores que nós vimos, 10 barras de uma dezena, eu tenho o quê? Uma plaquinha de centena, tá bom? Eu tenho uma centena. E nós temos também ao lado o cubo. Olha só, vejam só esse cubo. Esse cubo, ele quer dizer 1 milhar. Isso mesmo, nesse cubo, o que ele quer? Ele já são 10 plaquinhas de uma centena, tá ok? Ele ao todo são 1000 unidades, tá certo? Professor, ele pode aumentar isso? Pode, mas como eu já disse para vocês, nós vamos estudar hoje somente até a unidade de milhar, tá certo? Então, só até as 1000 unidades, tá ok? Então, não sai daí não. Olha só, esses grupos que nós já conhecemos, eles são chamados de ordem. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente inicia no quadro valor de lugar, tem a unidade, dezena, centena, não é isso? E tem a unidade de milhar, que é até onde nós vamos estudar. Então, na unidade é a primeira ordem, na dezena, segunda ordem, na centena, terceira ordem, e quando passa para a unidade de milhar, que já é segunda classe, é o quê? Quarta ordem. E assim vai para frente, acrescentando, tá ok? Então, olha só, vejam a classe novamente. Aqui nós temos somente a primeira classe, certo? Que é a unidade, dezena e centena, tá ok? Então, cada número tem a sua ordem, tá ok? As ordens estão agrupadas em classes, olha só. Então, vejam só. Nessa primeira, nós temos a classe das unidades de milhar, olha aqui. A classe da unidade de milhar, certo? Então, vocês veem que na classe da unidade de milhar, ela tem o quê, ó? Primeira, segunda e terceira
ordem, certo? Já passa o quê? Para a classe dos milhares. Então, se um número está na quinta ordem, ele está onde? Ele está lá na classe dos milhares. Ele já não está na classe das unidades simples, tá ok? Ele já está na classe dos milhares. Se o número está na 11ª ordem, então ele está onde? Ele está lá na classe dos bilhões, tá ok? Então, vocês têm sempre que se atentar a isso, tá certo? Mas nós vamos estudar somente até a 4ª ordem, tá ok? Eu coloquei só para vocês verem como abrange bastante. Olha só, se o número está na 15ª ordem, ela está o quê? Está lá na classe dos trilhões e assim sucessivamente no QVL, tá bom? Aqui nós temos a classe dos milhares, as unidades simples. Sempre quando nós vamos colocar o número no quadro de valores, certo? Nós colocamos da direita para a esquerda, tá ok? Sempre o preenchimento é da direita para a esquerda. Onde é que inicia a direita para a esquerda, professora? Lá na unidade, tá? Lá na primeira ordem, tá ok? Unidade, dezena, centena, lembrando que cada número ele tem que estar na sua ordem certinha, porque dependendo onde você colocar, ele vai mudar a posição e ele vai mudar o valor dele, tá certo? Olha só, aqui nós temos esse número 45, não é isso? Então, ele tem o quê? Ele tem 5 unidades e 4 dezenas, certo? Então, 5 unidades e 4 dezenas. Quando ele tem 4 dezenas, ele vale quanto? 40, certo? Então, é isso que eu quero falar. Se vocês colocarem ele ao contrário, se colocar 54 ou se iniciar lá da 6ª ordem, ele já vai valer um outro numeral, tá bom? A posição dele já vai estar mudada, então ele já vai valer outra coisa, tá certo? Então tem que sempre que saber preencher direitinho, da direita para a esquerda, tá ok? Aqui nós temos o número, olha só esse outro número, 687. Sempre preencher da direita para a esquerda. Então, como é que esse número tem? Ele tem quantas unidades? 7 unidades, 8 dezenas e 6 centenas, certo? Então, ele tem 7 unidades, 8 dezenas e 6 centenas. Não vá colocar ele ao contrário, colocar 6, 8 e 7, não. Sempre da direita para a esquerda. No número você inicia lá do finalzinho dele, tá bom? Do jeito que você inicia do finalzinho dele, você vai colocar lá no quadro de valor, tá certo? Não esqueçam disso. Aqui nós temos um outro número, olha só. Peguem, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o preenchimento desse novo número, para vocês verem quantas unidades tem, quantas dezenas, quantas centenas, certo? E vejam só que ele vai também, ele tem mais uma unidade de milhar, ele tem um número a mais, certo? Então, preencham aí, eu volto já já. Prontinho, deu para fazer o quadrinho de valores aí no papel de vocês? Então, bora fazer juntos, tá bom? Vamos fazer, vamos resolver as atividades juntos, porque matemática a gente só aprende assim, praticando,
tá ok? Olha só, nós temos esse outro número. Deu para descobrir quantas unidades ele tem? É só colocar lá no quadrinho, fica bem fácil, tá bom? Da direita para a esquerda e pronto. Quantas unidades ele tem? Olha só, ele tem 5 unidades, 3 dezenas, 4 centenas e 7 unidades de milhar. Isso mesmo, quando perguntar quantas dezenas tem esse número, quantas centenas, quando perguntar qual é o número que está na quarta ordem deste número 7.435, qual o número que está na quarta ordem? É só você colocar lá no quadrinho. Então, olha só, aqui já tem dizendo, ó, na quarta ordem é o número 7, não é isso? Qual o número que está na primeira ordem? Na primeira ordem é o número 5. Pronto, não tem erro. Quando você colocar no quadrinho fica bem fácil, tá? Nós temos agora o número 2, tá muito fácil. O número 2 tem o quê? 2 unidades. Ele tem mais algum número pra gente continuar? Não tem, então, ó, acabou, tá certo? Ele só tem 2 unidades. Ele não tem dezena, nem centena, ele só tem uma ordem. Ele faz parte da primeira classe, da classe das unidades simples, certo? E pronto, tá ok? Olha só, nós temos um outro número. Vamos colocar ele no quadro valor de lugar e vamos resolver algumas questões com ele. Por exemplo, olha só, esse número ele tem 5 unidades e o zero eu faço o quê? O zero tem que colocar, porque se você não colocar, você for direto para o 1, lembra que eu falei que cada número ele tem que ser colocado no local certo, porque ele tem um valor posicional, certo? Se você for colocar, substituir, esquecer, o zero não vale nada, vale sim, dependendo da posição que ele está, ele vale sim, tá certo? Então, o que que tem dizendo? 0 dezenas, tá bom? 1 centena e 6 unidades de milhar, tá ok? Então, isso forma esse número. Então, qual que é o número da terceira ordem? É o número 1, não é isso? Qual é o número da segunda ordem? É o número 0, tá ok? Então, fica bem fácil, não é isso? Depois que coloca para a gente fazer essa análise. Quantas classes tem esse número? Ele tem quantas classes? Ele faz parte de 2 classes, não é isso? Porque apesar dele estar na primeira classe, na unidade simples, ele vai lá para a unidade de milhar, não é isso? Então, são 2 classes, tá ok? Quando você for dividir, coloca 3 para cá, sobrou 1 para cá, então ele tem 2 classes, tá certo? Tem quantas ordens? Tem 4 ordens, tá ok? Bem fácil, não é isso? Esses são os materiais dourados, como eu já mostrei para vocês, certo? Tem os cubinhos que formam, olha só, eles estão bem divididos aí, 1, 2, 3, certo? Eles vão até o 9. Quando ele passa para o 10, o que que ele bota? Ele bota só a barrinha, né? Isso que a barrinha eu já disse que vale 1 dezena. Então, olha só, vejam só, ele tá, ó, 1 dezena, 1 barrinha, 20 unidades, 2 barrinhas, 30, 3 barrinhas, tá ok? E assim sucessivamente, tá certo? Represente esses algarismos, olha só, vamos representar em algarismo. Como é representar em algarismo? Representar em números, tá ok? Então, vamos lá. Vejam essas 3 primeiras barrinhas aqui, ó. Aqui. Cada uma vale quanto que eu falei para vocês? Cada uma vale 1000, não é isso? Mas nós vamos se atentar à quantidade. Nós temos quantas? Olha só, vejam que nós temos as unidades, deixa eu ver se consigo marcar para vocês. Unidade, dezena, centena e a unidade de milhar, certo? Então, vejam só, nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, nós temos os 4 números, não é isso? Veja que nós temos os cubinhos, temos as barrinhas, as placas e os cubos, certo? Nós temos quantos cubos? 3, não é isso? Então, você já vai colocar aí, ó, 3. Nós temos quantas placas? Quantas? 2. Então, se nós temos 3 cubos, nós temos, esse número é o quê? 3.000. 3.000 alguma coisa. Cada cubo não vale 1.000. Então, se nós temos 3 cubos, temos 3.000. Quantas plaquinhas? Essas plaquinhas valem quanto? 100 cada uma, né? Então, nós temos quantas plaquinhas? 2, não é isso? Então,
3.200 e alguma coisa, tá? Nós temos quantas barrinhas de dezenas? Verifique, ó. Nós temos 5 barrinhas de dezena, certo? Então, cada uma vale quanto? Hein? Vale 10, né? Se nós temos 5, vale 50. E nós temos quantos cubinhos? 6, certo? Então, você vai só colocar o número, olha só. 3, não é isso? 3 cubos, 2 placas, 5 barrinhas de dezena e 6 cubinhos. E formou esse número, 3.256, tá certo? Olha só, nesse outro número, a Michele. A Michele tem quantos cubos? Tem 2 cubos, certo? Então, atentem-se, olha só. Eu tenho 2 cubos. Ela tem alguma plaquinha que vale 100? Não, mas olha só, que tem dezena e tem centena. Então, verifiquem, vamos lá da direita para a esquerda, ó. Tem unidade, tem dezena, não tem centena e tem unidade de milhar. Então, vejam só, se tem unidade, você vai colocar o número da unidade. Se tem dezena, você vai colocar quantas dezenas tem aí, ó. Tem 7, não é isso? O número das dezenas. Tem centena? Não tem. Aí vai pular lá para a unidade de milhar? Não. Se não tem centena aqui, você vai colocar o quê, ó? 0. Tá ok? Não esqueça, senão... Lembra que eu falei? Dependendo onde está a posição do 0, ele vai dizer qual é o numeral. Não pode esquecer, tá bom? Tem quantos cubos? 2. Não é isso? Então, olha só o número que formou. 2.077, tá bom? Então, tem que verificar isso. Olha só esse outro número. Tem unidade? Tem, né? Tem dezena? Não tem. Aí eu vou colocar o quê? 0, né? Tem plaquinhas e tem cubo, não é isso? Então, olha o numeral de Ana, 1.509, ok? Então, vamos lá. Nessa outra. No número do Paulo, tem unidade? Não tem unidade, não é isso? Tem dezena? Tem dezena. Se não tem unidade, vai ser o quê? Ó, vou dar um tempinho para você responder. Respondam lá esses 2 números que eu volto já já. Então, vamos lá? Olha só, vamos ver qual é o número do Paulo. No número do Paulo, tem unidade? Não tem, né? Então, já vai ser o quê? Já vai ser o 0. Lá, você pode colocar lá no seu quadro de valor que você desenhou aí, tá bom? Que é até mais fácil para responder. Então, é o quê? Eu pulo, eu já coloco as dezenas lá nas unidades? Não, eu vou colocar um 0, tá bom? Tem dezena? Tem. Quantas dezenas? 3. Tá? 3 dezenas, então já é 30, alguma coisa. Tem centena? Tem as placas? Tem 2, né? Então, vou colocar o número 2. Tem os cubos da unidade de milhar, que são 1.000? Tem, são 4. Não é isso? E qual o número de Paulo? 4.230. Verifiquem que tem 4 cubos, 2 placas, 3 barrinhas e não tem unidade, então é o quê? 0. Verifiquem, tá bom? Olha só, como eu disse para vocês, se o 0, ele tem um valor. Se não tivesse um 0 nesse número, qual número seria? 423, né? Olhando só para o número, esquecendo o material dourado. Mas como ele tem um 0, ele fica o quê? 4.230, tá certo? Então, ele é especial, assim como todos, tá bom? Então, vamos para o próximo número. Ele tem quantas unidades? 5, você colocou aí, não é isso? Quantas dezenas? 2. Tem centenas e tem unidade de milhar, não é isso? Quantas centenas? 2. E quantos cubos? 3. Qual que é o número do Ricardo? Olha só o número do Ricardo. 3.225. Tá certo? Então, é sempre importante vocês verificarem da direita para a esquerda, ver quais que tem, quais que não tem, para não esquecer, para não colocar errado, tá bom?
Olha só, esse é o ábaco. Esse modelo, os algarismos são representados através de argolas, olhem só, certo? Então, cada argola vai ser um numeral. Vocês viram lá no material dourado que tinha o cubinho, tinha a barra, não é isso? Então, aqui no ábaco também nós temos, olha só, a unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? E cada numeral da direita para a esquerda a gente vai representar pela quantidade de argolas, tá ok? No material dourado são os cubinhos e no ábaco são as argolas, tá ok? O valor, ele depende do pino onde cada um é colocado. Da direita para a esquerda, temos as ordens, do mesmo jeito que nós já vimos. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá certo? Olha só, aqui nós temos um ábaco. Vejam, aqui nós temos uma alternativa. Vejam, na unidade, tem quantas argolinhas? Cada argola não representa um algarismo? Então, que número é esse? Vamos lá ver que número é esse. Na unidade tem quanto? Tem 3, não é isso? Então, eu já sei que tem 3. Vejam só, tem unidade, dezena e centena. Então, são quantos algarismos? São 3. Então, a gente já elimina a letra B, tá bom? Porque na letra B nós só temos 2 algarismos. Então, ou é A ou é C. Certinho? Então, se na unidade tem 3, então tá valendo ainda a A e a C, né? Porque todas duas terminam com 3. Na dezena tem quantos números? 5. Se tem 5, já tá lá para a letra A, mas embora vamos terminar para ver se bate as ideias. E na centena tem quanto? Tem 1. Então, deu certinho, ó. Qual é a correta? É a letra A, não é isso? Observe o ábaco e marque a resposta correta. Então, olha só, na unidade tem quantas argolas? Tem 7, não é isso? Se tem 7, a letra B está eliminada. Na dezena tem 1, então se tem 1, nós vamos já observar na letra C. Na centena tem 4 e na unidade de milhar, 2. Então, qual é a letra correta? É a letra C. Fica fácil também fazer no ábaco, não é isso? Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? Tenham pego, não perdido nenhum clique, tá ok? Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!